Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 5 do PET volume 3 de língua portuguesa, onde os conteúdos relacionados, são tempos verbais e o tema é relato de viagem, um gênero textual, relato de viagem. Então, prezado estudante, você vai ler nesta semana um gênero textual que se caracteriza por ser uma narração de experiências vividas. Boa leitura. O relato de viagem, a pessoa que faz está relatando, está contando, está descrevendo algumas situações que aconteceram durante alguma viagem. Então vamos aí para uma breve apresentação. O relato de viagem é um gênero narrativo não ficcional em que o autor, de modo subjetivo, relata episódios significativos de uma viagem realizada. Nos relatos de viagem ainda se descrevem os lugares e as situações vividas de maneira particular. Então, é um texto em que tem tanto o foco narrativo, quanto também tem a descrição. Você narra o que acontece e você descreve os lugares, algumas situações também são descritas. E para saber mais, vocês podem acessar aqui o Guia do Estudante Pacheco, para vocês verem mais alguma coisa sobre relato de viagem, ficarem mais por dentro de algumas situações sobre relato de viagem. E vamos às atividades. Você vai ler trechos do relato de viagem de Tainá Santos, estudante de turismo na USP, publicado em um blog com conteúdo sobre turismo responsável. Como é ser uma viajante negra? Relato e reflexões de Tainá Santos. Então, esse é o título aí, que ela dá para o seu relato, o relato da viagem. 71 dias que eu fui, sem avisar ninguém. Foi melhor assim, porque não queria que outras expectativas, dúvidas e medos, além dos que eu já tinha, sem a decisão de ir. Influenciasse, sem a decisão de ir, acredito que seja influenciasse. Meus pais não fizeram faculdade, não têm formação e talvez a viagem mais longa dos dois tenha sido da Bahia para cá, São Paulo. Nascer mulher, negra e com um núcleo familiar que me apoiou, não me deixou trabalhar na infância e me instruiu como pôde, fez de mim quem sou. Saí na loucura, no medo e na coragem, como tinha que acontecer. Consegui um trampo em Malta. Que? Onde fica? Então, tem alguns traços, do relato que ela tenta se aproximar do leitor, como se ela fizesse a pergunta, sabendo que vai ter uma dúvida e ela tenta, ela mesma responde. Essa aproximação, essa linguagem informal, onde gera essa aproximação, dela, que é o narrador-personagem, com o leitor. Um país entre a Itália e a Tunísia. Morei na segunda maior ilha do arquipélago sem saber me comunicar nem em inglês nem em maltês, idiomas de Malta. O trabalho, um local que oferecia aulas de meditação e yoga. Conheci pessoas que me ajudaram e dificultaram esse rolezão, e aprendi com todas. Aí é esse rolezão, expressões em que ela informais, que ela usa aproximando, ela do leitor e aproximando o leitor dela. E aí é quando ela coloca também que ela não sabia se comunicar, aí começa, o conflito, que acontece no texto, que acontece no relato. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ver o que eu vi e conhecer o mundo através dos olhos dessas pessoas. Não tinha dinheiro para continuar viajando. Também faz parte aí do conflito. Ela não saber falar o idioma, não ter dinheiro, não tinha dinheiro para continuar viajando. São situações aí em que a gente vê um conflito aí durante o texto. Mas queria continuar e aconteceu. Em cada lugar conheci uma pessoa que me ofereceu a sua casa para me hospedar durante essa loucura, que passou por Paris, Barcelona, Madrid e Toledo. Então ela conheceu vários lugares. Felizmente, eu conhecia cada lugar desesperadamente antes de ir e não dava tempo de planejar um roteiro turístico. Eu mesma, turismóloga. Eu só ia e saía pela cidade com cada anfitrião que me recebeu. Teve aniversário, piquenique, festival de rua, negociações duvidosas, esperar pessoas saírem do hospital, topei de tudo no embalo. Andei de ônibus,
trem, Boeing, aviões precários, barco, carona, BlaBlaCar e até descalça, quando meu chinelo quebrou indo a pé de Popeye Village para Milierra, em Malta. Além de conseguir me comunicar em mais uma língua, uma das coisas mais importantes quando decidi ir era observar em que pé estavam as posições sociais da população negra em cada lugar. Fiquei confusa. Agora vamos analisar aqui, né, os tempos verbais. Fiquei, ela colocou aqui também andei, né, são verbos que estão no pretérito perfeito, que indicam ações que já aconteceram, né, em um determinado momento no passado. Então, fiquei desconfortável muitas vezes, mas não era chamada de irmã, ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Procurei coletivos, organizações e militantes independentes na França para entender sobre o feminismo negro lá. Que é o PRA, né, também uma linguagem informal para fazer essa aproximação, né, do leitor com ela que está fazendo o seu relato. Depois de anos estudando turismo, finalmente vi com meus olhos como o turismo está inserido dentro de um espectro mais abrangente da educação, cultural, autoestima, cultural na prática e pode ser a chave de muitas portas que se abrem longe de casa. Para ficar mais claro, eu escureci. Então ela se viu negra mesmo na situação, né? Porque ela é uma estudante de turismo negra e viajou para lugares que ela não conhecia, que não falava o idioma, mas ela fala que todos deveriam passar, deveriam ver o que ela viu, né? Número 1. O relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como no gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Justifique sua resposta, né? Mesmo não sendo um gênero não ficcional, tem sim um conflito, né? E o conflito principal aí é que a viajante não sabia se comunicar, né, em outros idiomas, nos idiomas que se falava em Malta, e não tinha dinheiro para continuar viajando. Aí é o conflito, né? Mas, né, ela recebeu ajuda de várias pessoas para continuar. O conflito está aí. A questão 2. Observe as formas verbais presentes no relato de viagem e análise. Letra A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Levante hipóteses por que isso acontece. Bom, é um relato de viagem. A Tainá está relatando a viagem que ela fez. Então, por isso que é narrado em primeira pessoa, né? Ela está relatando o que ela fez. Andei, fiquei, né? Você vê que os verbos aparecem no pretérito, aparecem no passado, tanto no pretérito perfeito quanto no pretérito imperfeito. Então, os verbos estão aí em primeira pessoa, porque está relatando o que aconteceu com ela. Ela está relatando o que aconteceu, né? Por isso, primeira pessoa. É o narrador personagem. A letra B. As ações e os fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo? Justifique sua resposta com base em exemplos no texto. No pretérito perfeito, né? No passado. Majoritariamente no passado, principalmente no pretérito perfeito. Pois relata situações que já aconteceram, né? Situações que já foram vividas pela Tainá. Então, a gente pode tirar os verbos, né, que estão no pretérito perfeito, né? Sair, conheci, até os verbos que já estão no início do parágrafo, né? Andei, fiquei. Então, são verbos que estão no pretérito. Vi, né? Finalmente vi. São verbos que estão no pretérito perfeito e indica uma situação um fato já acontecido, né? Em algum momento do passado. Vamos à letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã, ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Porque as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito. Então, o pretérito perfeito indica um fato que aconteceu em algum determinado tempo no passado. E o pretérito imperfeito é usado para indicar uma ação que ainda não foi terminada, né? Uma ação que indica uma sequência e pode acontecer de forma repetitiva, pode acontecer repetidas vezes.
Então, por que as formas verbais foram empregadas, ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito? Porque indicam ações que já aconteceram e também ações que ainda vão se repetir, que ainda estão acontecendo e ainda vão se repetir. É por isso. A forma do usar o pretérito perfeito e imperfeito explica, né, por que as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito, ora no imperfeito. A número 3. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. Porque ela usa de uma linguagem descontraída, né? Informal, ela usa gírias, rolezão, ela faz perguntas e imediatamente ela responde, porque imagina-se, né, que seria uma dúvida aí do leitor, então ela já responde para sanar essa possível dúvida do leitor. Então, ela tenta essa aproximação com o leitor através de uma linguagem descontraída, informal, de perguntas onde ela mesma responde, né? Então, é isso aí. De onde a gente pode retirar, exemplificar com trechos do texto? Onde ela faz as perguntas, né? Ela faz aqui, ó, saí na loucura, no medo e na coragem, como tinha que acontecer? Consegui um trampo em Malta. Aí ela faz a pergunta, que? Onde fica? Aí ela já responde. Então é uma forma aí de aproximação, né? Outra também, conheci pessoas que me ajudaram e dificultaram esse rolezão. Também ela tenta aproximar quando ela usa também. Eu não tinha dinheiro para continuar. Esse pra também, né, é usado é uma linguagem informal, então faz com que também aproxime o leitor, né, de quem está escrevendo, né. Vamos à última questão, número 4. Qual é o objetivo do relato de viagem? Letra A. Propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base em um episódio de viagem. Então, é isso. É essa a alternativa que seria correta, né, que relata aí o objetivo, né, de um relato que fala qual que é o objetivo de um relato de viagem. Então seria mesmo a letra A. Pois vocês leem, ó, a letra E, narrar uma história exclusivamente pela sequência de fatos, apontando os princípios e valores do enunciador, não é. Então já chegamos, né, de cara na resposta que é a letra A. Então, terminamos a semana 5 do PET volume 3 de língua portuguesa. Espero ter ajudado vocês. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.